trabalho da igreja é depois. São dois agora, e vai lá na cabeça para o nós. Isso aqui é o que a gente estava tratando. A criança, ela cresce naturalmente no eu. O eu é o principal, e não é estranho. Não é a manifestação do pecado, é normal. Porque a pessoa, a partir de si, é que ela vai desenvolver, e conforme a consciência dela se amplia, ela vai incluindo os outros. Aí os outros começam a fazer parte do mundo dela, mas começa no eu. Então, o eu vai sendo desenvolvido numa educação correta, ela vai desenvolvendo e vai começar uma percepção sobre os demais. Se a educação não for correta, se os pais incentivarem o egocentrismo, ela fica sempre essa pessoa imatura, pensando que todo mundo tem que servir. Tem pessoas que chegam na fase adulta pensando que todo mundo, que a gente existe para servir ela. Né? Para quando ela chegar, atender suas necessidades, ela sempre procurar saber. Ela nunca faz uma visita, mas ela quer ser visitada. Ela nunca cumprimenta, mas ela quer que todo mundo receba ela primeiro. Então, a pessoa que não amadureceu. Tem pessoas que envelhecem e não amadurecem. Isso que é triste. A pessoa, exatamente. Ela tem cabelo branco já, mas emocionalmente ela é instável, é uma pessoa imatura. Pode falar. Sabe que hoje é mais difícil lidar com os novos discípulos de oração do que com os jovens? É difícil, é complicado. Em respeito aos sentimentos? Porque às vezes... As irmãs, ela não vou dizer todas, mas a maioria envelheceram, mas esqueceram a idoneidade. Ficou dentro de um ambiente restrito. Não teve outras experiências. Né? Não falo de experiência pecaminosa. Eu falo de experiência de vida, relacionamento de grupo, trabalho, escola, sabe, lidar com situações de problema, lazer, esse tipo de coisa, que faz a pessoa perceber o outro. Ficou preso no mundinho dela. No mundinho, né? Tem pessoas que eu vi por aqui, que ela ficou tão isolada dentro do mundo dela, que ela vive num mundo paralelo. Ela pensa que Deus atende a ordem dela. Eu vi pessoas que manifestaram esse tipo de coisa. Falou, se eu não deixar, Deus não faz. Meu Deus. A minha oração é forte. Ela se isolou num nível de consciência que eu não sei se ela volta mais. Ela ficou lá, ela está vivendo num mundo paralelo. É um mundo que Deus, pela sua misericórdia, olha e fala, ela pensa isso. Intervalo, né? É o jeito, né? Intervalo. O sábio chinês respeita-te. Confúcio, o grande sábio chinês disse, respeita-te e os outros te respeitarão. Muito inteligente, né? Uma frase de fato muito sábia. Para dar às crianças o senso do respeito, convém ensinar-lhes, desde cedo, atitudes respeitosas, respeitando-as. Deixa eu te falar um pouco sobre isso aqui. O mundo da criança, né? O mundo do adulto, ele inclui aí diversas relações, né? E o adulto, ele tem algo que ele adquire, que é a hipocrisia, tá? O adulto, ele sabe fingir. Então, muitas das vezes, uma pessoa que chega para falar uma coisa para você que você não concorda, você, às vezes, para não aumentar a conversa, que você quer que ela acabe e logo vai embora, você faz de conta que está prestando atenção. Né? Então, ela fala umas bobagens dela, ela vai embora, não enche mais sua paciência e pensa que você prestou atenção. Só que você ouve, entra por um ouvido e sai por outro. Então, o adulto sabe se livrar de algumas situações. A criança, ela encara, na maioria das vezes, as informações que chegam a ela como prioritariamente verídicas. Você quer ver como isso acontece? Quantos acidentes você já ouviu falar de crianças que colocaram um uniforme de personagem e te atiraram da janela? Porque para ela, aquilo é o mundo real. Ela não tem um senso crítico para fazer uma análise. Isso aqui não é possível, né? Porque a força da gravidade não permitiria que o super-homem, mesmo com uma capa vermelha, né, ele saísse voando. Então, logicamente, não faz sentido. Pois é, a criança, ela encara as informações que chegam até elas como verídicas, são reais, são verdadeiras, tá certo? Então, a partir dessa perspectiva, nós temos essa frase de Confúcio, né, respeita-te e os outros te respeitarão, como algo que de fato é norteador. Você vê que muitas das informações que têm sido comunicadas às crianças têm denegrido o respeito à sua própria imagem, têm denegrido o respeito à sua própria pessoa.
Então, essas informações que chegam para elas vão construir um mundo imaginário, só que o mundo imaginário para a criança não tem fronteira entre o mundo imaginário e o mundo real. O mundo imaginário também é real. Também é o mundo real dela. Exatamente. E nós temos visto aí uma safra de muitos desenhos que imbecilizam. Desenhos imbecilizadores, onde a pessoa se comporta de uma forma totalmente estúpida. Tá? Nós temos visto hoje uma proliferação da comédia. A comédia está invadindo todas as áreas. Então não é que a comédia tem que ser perseguida, nem que a comédia tem que ser eliminada, mas ela tem o seu lugar, ela tem o seu momento. Tá? Então nós temos, por exemplo, crianças que estão expostas, às vezes, quase um dia inteiro a desenhos animados que não comunicam conceitos válidos, não comunicam conceitos importantes. Compare. Pega lá, Midinho, ou pega Esmilinguido, né? Desenhos evangélicos, de modo geral, né? E compara com certos desenhos que passam na TV a cabo, onde o personagem ele se comporta como idiota, onde ele se relaciona com animais, né? Ele não respeita os adultos, e os adultos também se comportam de uma forma estúpida, idiota, tá? Ele faz coisas perigosas para si mesmo, tá? Ele aprende conceitos maliciosos, tá? Então, esses desenhos, para você, só um desenho. O adulto olha e diz, nossa, que bobagem, mas é só um desenho. Sim, para você é só um desenho. Você faz a separação entre o real e o imaginário. A criança não faz. Então, para você é só um desenho. Para ela, é a construção dos conceitos básicos, tá? Então, o que acontece? Ela vai se comportar até a fase adulta daquele jeito. Não estou dizendo isso. Obviamente, ela vai descobrir que aquilo é imaginário. Só que alguns conceitos básicos da personalidade, do caráter dela, foram construídos ali, sob aquelas influências, tá? E é o que acontece. Aquilo que eu já falei no começo da aula. Você não vai colocar a criança numa redoma de vidro. Você não tem como fazer isso. Mas você também tem que controlar o nível de informações que ela recebe. Então a criança só vê porcaria, só vê bobagem, só vê besteira, né? Só conversa bobagem. Não faz nada construtivo. Quer dizer, você nunca, não somente dá um livro, né? Lê também, né? Então a criança nunca pega você lendo. É só, ou você não está porque você está trabalhando, você está ausente. Ou quando você está deitado no sofá. Quando a criança se aproxima, você já manda ela fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, vai brincar. Exatamente. Poxa, porque eu trabalhei, não vou entrar nessa questão. Você tem todo o direito. Só que a questão aqui não é direitos, né, de você ter direito ou não ao seu descanso. A questão é, você vai investir no seu filho ou não? Você quer construir um futuro com o seu filho ou você prefere o seu descanso? Seu repouso. Exatamente. Outra coisa importante, como eu estava falando anteriormente, que hoje em dia tem muita questão de relacionamento de jogos que colocam os jogos. Mas não se importa com isso. Exatamente. Nunca procurou saber que jogo é esse aí? Como são os personagens? O que acontece? Existem hoje jogos que são extremamente realistas, né? Que incluem diversos tipos, que nem RPG, onde o personagem ele pode construir um mundo virtual, onde nesse mundo ele pode fazer tudo o que ele quiser. Qual o propósito de uma pessoa construir um mundo virtual, um personagem virtual, e nesse mundo virtual ele estuprar, ele andar com um carro pela cidade atropelando pessoas, ele se municiar de faca e de armas e sair matando pessoas a ermo, né? Então o que acontece? Olha, mas isso é uma perseguição, é uma caça às bruxas. Espera aí. Se você está fazendo isso no mundo virtual, você está gerando um desejo que, vamos dizer assim, não deve ser realizado, não deve ser trazido para o plano real. Mas se a pessoa não tiver certas travas morais e éticas que o impeçam de trazer aquelas realizações do mundo virtual para o mundo real, né? A escola, a pessoa se fantasiou no personagem virtual que ela manipulava no RPG e foi vivenciar aquilo no mundo real, né? Então o que acontece? Aquilo só era vivido no virtual, chegou um momento que ele quis praticar no mundo real. Você vê que geralmente quando tiver filosofia, você pode ir lá para falar que
Geralmente tem um deles que é cristão. É verdade. Mas era cristão. Aí eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que pode até que escandalize alguns. O que você diria? Vamos pegar todas os CDs, pegar todos os arquivos e vamos deletá-los? Ou vamos queimá-los? Não será possível. Então eu digo para você, esse mal pode ser uma porta de diálogo. Então, você está jogando RPG, beleza, vamos lá, joga aí, eu quero ver. Aí você pega um tanque de guerra, vai pela cidade, solta um míssil, explode um prédio, pessoas morrem. Qual o sentido disso? Por que você está alimentando esse desejo de matar pessoas? Pense se isso acontecesse no mundo real. O que seria das familiares das pessoas que estão morrendo? Você está fazendo isso no mundo virtual, não tá? Então, você está alimentando o desejo, né? Campo emocional, e você pode ser que em algum momento queira fazer isso no mundo real. Então, comece a pensar sobre as consequências dos seus atos. Tem pessoas que nunca ouviram falar disso, pensar sobre as consequências. O mundo hoje é inconsequente, né? Elimine todos os tabus, faça o que você quiser, viva a sua vida, né? Seja diferente. As pessoas hoje falam muito de ser diferente, não de ser melhor. Só ser diferente. Então, se é diferente, está tudo certo. Pode falar. Quando você falou o perigo de uma pessoa dessa querer fazer no mundo real o que ele faz no mundo virtual, para mim, quando ele está no mundo real, que ele já tem isso, já é tipo uma graça. Né? De querer fazer no virtual. Exatamente. O real dele já tem alguns anos aí. Já está destruindo as relações reais, as relações verdadeiras. Você vê que existem pessoas tão doentes. Essas pessoas que estão ligadas a esse país de primeiro mundo, muito mais tecnológico do que nós. Você vê exemplos de pessoas que teve um casamento de um homem com um personagem virtual. Né, uma personagem lá que canta e tal. Ele se casou com um personagem virtual. Esse é um sintoma. Tá? Claro que isso é um caso extremo. Só que isso, há um tempo atrás, isso não era nem pensado. Ninguém nunca nem pensou nisso aí. Isso, se alguém pensasse nisso, colocasse um livro, as pessoas leriam e dariam risada. Falar, isso aqui é ridículo, nunca vai acontecer. Aconteceu. Quer dizer, aconteceu primeiro, ele puxa a fila. Isso aí vai depois se desenrolando. Aí as pessoas, elas não querem mais uma relação real, elas se casam com bonecas. Né, que imitam, né, o corpo humano e têm relações sexuais. Então, o que acontece? O que isso é senão um sintoma de uma grave doença que está se alastrando. Aquelas mulheres que estão lá, né, que já se enganou para ficar parecendo um cavalo. Exatamente. E o que acontece? Eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo com esse tipo de informação, porque eu leio em Apocalipse que ele mandou que fizesse uma imagem, a besta, e deu poder à imagem para que falasse. Né? Você vê como João já se deparou com a realidade da imagem que fala. Né? Claro que João, com a linguagem que ele tinha, ele está no século I da era cristã. Ele está totalmente distante de toda a tecnologia. E ele se depara com aquela revelação e ele busca a melhor linguagem possível para descrevê-la. E quando ele tenta descrevê-la, ele coloca e construir uma imagem, a besta, e deram poder à imagem, né? Deram vida à imagem para que falasse. E ela ordenou que todos adorassem a besta. Eu vejo nisso essa tecnologia doentia, que hoje está dominando a vida das pessoas, está controlando a vida das pessoas, está impedindo que elas tenham relações reais. Essas são relações virtuais. As tecnologias, exatamente. A inteligência artificial. Você tem a Sofia, que é uma inteligência artificial. E ela está começando a dar respostas autônomas. Inclusive, existia uma situação na qual os programadores observaram que os computadores desenvolveram uma linguagem própria deles e os controladores não haviam construído aquela linguagem. E eles começaram a falar naquela linguagem. A inteligência artificial dando agora passos, né, desenvolvendo quase uma autonomia. Claro que isso está no comecinho, mas isso aí vai cada vez mais. Mas a própria Bia, né? Sofia. Mas o Bradesco é Bia. Do Bradesco é Bia. Ela disse que está só no começo. Daqui a pouco você vai saber tudo. Uma frase que me assustou bastante é
o Google não quer mais que você diga para ele o que você quer. Ele quer dizer para você o que você quer. Para mim não vai dizer. Eu falo assim, você quer que eu queira isso aqui? É isso que eu não quero. É uma loucura. Esse negócio está crescendo, está perdendo assim o controle. Na verdade, não está perdendo. Nós estamos É o que eu queria dizer. Nós estamos perdendo o controle sobre isso. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o domínio do anticristo. A gente ainda tem uma brecha que a gente pode trabalhar em cima dela, né? De dedicar um tempo aos nossos filhos e estabelecer vínculos, relações reais. Mas quer ver uma coisa? Muitas das vezes nós mesmos já abdicamos das relações reais. Você senta na mesa, a primeira coisa que você faz, TV. Né? O pessoal de antigamente, ele se assustou com isso e ele tentou evitar. Como? Vamos proibir a TV na Assembleia de Deus. Aí ficou um tempo, até que não segurou mais. Então você vê que isso não é eficaz. Não é eficaz. Não adianta você dizer, não vai ter aqui. Vai ter. Vai chegar, vai entrar. É melhor você entender como funciona e você já se programar. Fala, ó, isso aqui eu já conheço e eu sei que os males são esse. O problema, irmão Júnior, é que nós, seres humanos, não estamos perdendo as forças de se dominar, estamos sendo dominados. Exatamente. Você entendeu? É porque é meia-noite. É meia-noite, exatamente. Já está perto. Uma família reunida, sentada, mas não tem mais aquela coisa de... E quem fala é a TV. As crianças chegam na escola, os pais não têm o prazer de perguntar, e aí, filho, como é que foi? Deixa eu ver seu caderno. Não, sabe o que acontece? O filho chega e vai falar, o assunto entendeu, fala, oi, pai! Mestre, não tem mais o que Celular. Eu, particularmente, eu tento me controlar, porque eu sei, eu conheci minhas filhas, isso aqui, ó, ele está aqui. Ele vai ficar aqui. Se eu pegar aqui e abrir ele, eu nem assisto não. Eu estou para ver o dia que uma pessoa tiver muita coragem, muita ousadia e disser assim, vamos começar o culto, desligue seu celular. Claro que a gente está ensinando aqui, porque a falência da educação pública é o reflexo da falência da família. Porque a educação pública, o professor, ele teria que ser responsabilizado somente pela matéria científica, não pelo conteúdo de educação, que vem a educação de conduta, né? Educação que vem de berço, né? Ele tem que ser cobrado pela educação no nível científico, tá certo? É o que acontece. O respeito não tem sido construído, porque o pai, a mãe foi ausente, porque o educador foi o desenho, porque a tecnologia tomou conta de tudo e ensinou diversos tipos de coisas sem nenhuma orientação ética, moral, religiosa, espiritual, construiu uma pessoa que ela pensa que ela é o centro do mundo, que todos os seus desejos têm que ser atendidos, né? Que ela não pode ser frustrada. Então o que acontece? Um professor não pode dizer para o aluno ficar quieto, fazer silêncio, não suba na cadeira, não piche, né? Pegue seu caderno, né? Isso aqui está errado, você tem que fazer de outro jeito. O construtivismo diz, não, isso aí pode causar algum prejuízo no processo de ensino-aprendizagem. Então o que acontece? Para que ele está ali? Então quer dizer, essa deturpação, né, essa distorção do mundo gerou essas pessoas que estão confusas em relação ao seu papel. Ela não sabe mais o que ela é. Então o que acontece? Por não ter ensinado a ser um filho, ele não sabe como se comportar, o que é uma autoridade. Por não ter ensinado como se comporta um aluno, ele acha que pode fazer o que quiser. Afinal de contas, ninguém disse para ele que tem limite. Você imaginaria que uma criança agrederia um professor? Exatamente. Eu, na minha professora, nunca imaginava que um adolescente ia bater um professor E se juntaram, botaram fogo no cabelo da professora e a única aluna que se mobilizou para tentar apagar foi a única que foi expulsa da escola. Porque não podia pegar e punir mais severamente, porque senão ia causar trauma. Então, com isso, fica um exemplo. O errado é certo e o certo é errado. Fica um exemplo ruim. Vale a pena ser criminoso. É isso que comunica para os demais. Né? Não tem caso exemplar. Olha, fez, mas foi punido. Não faça. Não faça porque foi punido. O presidente doido querendo voltar ao que era. Ah, sim. Mas tudo isso vai causar conflito mesmo. Isso aí é normal. As perguntas das crianças, ele fala, ó, o porquê, o como
que ele coloca aqui o porquê, o como e os comos da religião. Então, quando ele fala das perguntas das crianças, ele tá tocando numa coisa que é muito incômoda. Por quê? O adulto, geralmente, ele não quer ter o trabalho de construir uma explicação. O que o adulto faz? E muitas das vezes, o adulto acaba fazendo uma coisa que é muito desonesta. O adulto engana a criança. E quando ele engana a criança, o que ele está fazendo? Ele abriu mão do seu papel, ele abriu mão da sua responsabilidade e ele, na verdade, está deixando essa criança despreparada, insegura para a vida. Então, o que acontece? Se o adulto, ou o líder, ou o professor, né, ou o pastor, ou a dirigente, não sei, quem está ali com a fala, quem está com a direção, se ele se conscientizasse de que cada porquê e cada como é uma porta, uma janela de entrada para dentro da criança, ele aproveitaria a oportunidade. Então, por mais que o porquê arrepie seus cabelos, uma pergunta que você nunca faria, não tem problema, é um outro mundo, é uma outra realidade. Ele está exposto a problemas que você demorou muito para estar. Enquanto você só foi pensar nisso com 25 anos de idade e ainda ficou vermelho de vergonha, ele já viu no celular. Então ele já quer saber. E se ele já quer saber, e ele perguntou para você, ele abriu uma porta para dentro da própria natureza dele. Ele permitiu a você orientá-lo, guiá-lo, que é o princípio da educação, ele do cérebro, conduzir, trazer para fora. E aí, em vez de ficar constrangido, ou em vez de ficar irritado, a pessoa consciente do seu papel, ela aproveita a deixa. Ah, você quer saber? Tudo bem, vamos sentar, vamos conversar. Primeiro, por que você quer saber disso? Às vezes, numa pergunta dessa, você consegue matar toda a questão. Porque me falaram, quem te falou? Ah, foi fulano, foi um parente, foi um... Ah, o parente falou isso para você, por quê? Ah, ele me chamou para conversar, ele me mostrou uma revista, ele mostrou um filme. Ah, é? Muito bem, já identificou as vezes o pedófilo. Porque é dentro da família que acontece. Então, é duro, mas às vezes você precisa estar alerta, não com relação só ao mundo, não é só o pirueiro, não é só o tio de educação física, não é só o tio da escola, às vezes é o parente. E o pai, a mãe e o responsável às vezes querem fazer vista grossa porque é uma questão difícil. Então o que acontece? E aí? Você vai proteger o seu filho ou você vai respeitar, né? Porque a pessoa é próxima, porque a pessoa é parente? Exatamente. E aí você tem que investigar. Ele abriu a porta. Se você quiser, você consegue entrar na particularidade dele e detectar. É o problema. Agora, se você simplesmente quiser assistir o jornal, aí você perde a chance. Virando confiança, sabe? Ele está confiando em você para orientá-la. Preparados como cristão, da ponto de uma pessoa pegar um filho, uma filha assiste do pai, você agir realmente como cristão e não agir com a carne, com a razão. Pois é, exatamente. E quando chega uma situação dessa... A gente até tem solução. Agora eu admiro, porque o mundo é filho. Sim. O cara vai uma filha minha estufa. A pessoa sai do seu normal, ela sai. Não é uma Aí pessoa aí que está o problema. Aí eu acho que falta um senso. Sim. Você entendeu? Falta um senso. Porque agir como cristão, o que é agir como cristão? Então, não é. Não é. Então, eu acho que aí falta esse entendimento. Proteção da pessoa que está sob sua responsabilidade a qualquer custo. Afinal de contas, Jesus deu tudo que ele tinha pela igreja. Né? Então, acho que vai também na mesma esteira. Aqueles que estão sob sua responsabilidade é vida e morte. O que Jesus fala sobre a lei? Ele diz que nós temos que obedecer à lei. Exatamente. Porque se deixar alguém ir lá e abrir um processo, ele vai pagar até o último centavo. É isso aí. Então, eu, no meu pensamento, assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu saio daqui, mas se acontecer um negócio que chega a minha alçada, vai diante da lei. Né? Exatamente. É diante dos meios cabíveis. Não tenha dúvida, já. Olha, a educação da pureza, eles, o educador deve ser para a criança um apoio firme como a rocha, um aliado de seu vigor latente contra a presente fraqueza.
a página eu tenho Educação da Pureza, 69. Um aliado de seu vigor latente contra a presente fraqueza, um agente espiritual com a missão de ajudá-la em sua luta contra a matéria. Devem trabalhar juntos, pois esse é o preço de sua obra comum, a conquista da pureza. Não há vida religiosa sem vida moral, nem vida moral sem esforço. Nesse sentido, a pureza, que é o domínio da carne pelo espírito, representa o triunfo da vida moral, eis porque ela não é uma disposição nativa que se conserva, como diz frequentemente, mas uma virtude que se conquista por luta. Essa luta deve começar muito cedo, no berço, daí ser uma educação da pureza, como, aliás, toda educação, obra comum da criança e do educador. Este pondo a sua experiência a serviço das energias latentes da criança, a fim de canalizá-las para o bem, aquela deixando-se orientar a fim de fazer com que suas energias atinjam o fim para o qual tendem, ou seja, desabrochar na vida humana em Deus. A educação da pureza exige do educador uma vigilância constante, uma previdência minuciosa, sem as quais a pureza da criança... pessoal, um pouquinho aí, um pouquinho. Porque se abandonada a si mesma, num meio desfavorável, pode a criança tornar-se estudiosa por curiosidade intelectual, obediente por afeição, caridosa porque sente pena, não pode ela dominar o instinto sem um exercício sistemático, nas condições requeridas. Nesse terreno, a menor negligência pode conduzir a um vício. Sabe-se que a obsessão sexual pode derivar daquilo que se chama maus hábitos. Aí ele fala da alimentação, higiene, vestes, responsabilidades pessoais, lazer, fatores sociais e companhia. O que ele está falando aqui? Existe primeiro a condução, para que depois possa existir a autonomia. Então, como é que você vai dar autonomia a uma pessoa que não sabe se conduzir? Então, o foco é muito na autonomia. A autonomia está muito supervalorizada. Mas não existe autonomia sem haver um prévio conhecimento. Então, primeiro, vai ter que ter o exemplo, sempre voltando, a criança na linguagem do concreto. Não adianta você dizer para a criança assim, olha, você é muito porco, você tem que ser higiênico. Tá? Nem porco, para começar. Se ela está na escola, porco é um animal. Então, o conceito, né? Pegar o animal, a sujeira do animal, abstrair para dizer que o ser humano é semelhante a um porco. Isso é um conceito extremamente abstrato. Então, quer dizer, existe uma transferência metafórica da sujeira do animal para a forma de higiene do ser humano. Você não falou nada para ela. Você não comunicou nada. Você está muito porquinho, você não está dizendo nada. Agora, quando você diz para ela, olha, faça assim, e principalmente quando você mostra, você vai lá e faz, você primeiro está dando o exemplo na linguagem concreta, e você está conduzindo, orientando. A partir do momento que você conduziu todo o processo, ela chega a um momento de maturidade na qual ela consegue fazer por si mesma. Pronto, aí ela consegue lidar com a sua autonomia. Então a autonomia, ela vai partir de uma orientação. Essa orientação hoje tem sido cada vez mais abandonada. Porque as crianças, elas têm que aprender por si mesmas. As crianças têm que construir seu próprio conhecimento. O construtivismo, que na verdade tem levado à falência muitas educações. Vamos falar um pouquinho das vestes. Tem criança que vem com as veste totalmente inadequada na criança, né? E ensina ela a gostar dessa veste inadequada, e quando a criança se torna um jovem, ele pune. Ele vai lá e condena a criança. Mas você quer andar assim, desse jeito? Mas não foi o jeito que você vestiu ela a vida inteira? Aí está no começo do livro. Não há vida religiosa sem vida moral. Exatamente. Então aquilo que ela vai fazer no futuro, agora o que acontece? É a visão distorcida de muitas pessoas. Tem muita pessoa que pensa que a sua fé é um martírio. É coisa que se você for cavar, vai ter problema. Porque você vai chegar até o âmago da maneira como a pessoa enxerga a própria fé. Ela pensa que ela vem para a igreja, ela vestiu uma roupa comportada, ela tem uma linguagem correta, ela pensa que ela está se martirizando e Deus vai ter pena dela porque ela está se castigando, porque ela queria fazer um monte de outras coisas, aí Deus vai deixar ela ser salva porque ela está se punindo. Tem pessoas que lidam assim com a sua fé. Ela não tem prazer naquilo que ela faz, né? Então ela faz aquilo que ela faz por quê? Não porque ela tenha prazer em se vestir daquela maneira, falar daquela maneira, se comportar daquela maneira, mas porque ela quer mostrar para alguém e ela quer se subjugar aquilo para ver se agrada a Deus e Deus tem a pena dela.
E assim, o que ela faz com o filho? Ela deixa o filho vivenciar toda aquela experiência o máximo de tempo possível, porque depois ele vai ter também que se entrar na mesma, né? E na verdade o que ela fez foi totalmente ao contrário. Ela ensinou a pessoa errado durante muito tempo da vida. Quando exigiu o certo, a base que ela tem não é no certo, não é errado. Quer ver uma coisa que acontece? Judeus casados com mulheres estrangeiras. Se eu deixar, isso vai virar, né, daqui a pouco as mães estrangeiras, servindo outros deuses, vão ensinar os filhos a servir esses deuses e a próxima geração está toda desviada. Eles têm que tomar uma decisão dura. Mas hoje é o que acontece. Infelizmente é o que acontece na igreja. Quantos rapazes, quantos jovens, quantas moças casam com pessoas de outras religiões? Exatamente. Porque eles estavam naquele ambiente. Ela cresceu naquele ambiente. É o ambiente que ela conhece. É o mundo dela. Se Neemias viesse hoje e fosse o pastor de uma igreja, isso é um problema muito grande. Exatamente. E eu porque ia bater de frente com muita coisa. E Neemias era complicado. Neemias tinha coragem para fazer as coisas. Ele pegou até gente pelo cabelo, como ele diz ali. Pegou gente e jogou com mobília e tudo na rua. Ele ia ser tido como um louco. Falei, esse cara é maluco, esse cara é doido. A disciplina... Não tem amor. Não tem amor, né? Sendo que aquilo era o amor. O amor é ação. Então o amor vê que você está indo por um caminho ruim, ele vai arrancar você daquele caminho e colocar no caminho bom. Por quê? Porque ele ama. Ó, a questão da disciplina, ele fala, ó, a disciplina e a criança, o castigo, que coloca aqui, aí vai para a vida espiritual da criança. A questão da disciplina, uma coisa que ele falou aqui que eu achei extraordinária, e vai explicar muito corretamente. Geralmente, a disciplina é a punição. A primeira coisa que a pessoa associa disciplina é punição. Disciplina, o conceito base dela não é punição, é condução. Disciplina é condução. Ele deu um exemplo aqui que eu achei perfeito. Ele falou assim, olha, você pode ter um curso d'água, está correndo naturalmente em um lugar, tá? Então esse curso d'água, as margens dele, a água se espalha, faz poça, e aquele curso d'água lá, não tem muita força. Se você pegar uma canalização, tá? E colocar de um lado e de outro, daquele curso d'água, aquela água que ficava espalhada, ela vai ser canalizada, vai ficar junta no mesmo lugar, e agora aquele curso d'água vai ter força, vai ter potência. Ele falou, eis o que é a disciplina. Antes da disciplina, a pessoa fazia o que queria. Não tinha ordem, não tinha regra, não tinha lei. Ela andava conforme ela queria. A disciplina o que faz? Ela dá regramento. É isso que é a disciplina. A disciplina não está ligada à punição. A disciplina está ligada a regramento. Aí você dá um regramento, você fala, você tem hora de acordar, você tem hora de dormir, você tem que arrumar suas coisas, você tem que estudar, você tem uma hora que eu vou deixar você livre, você para o seu lazer, você tem que ler, tem que dizer para mim o que você entendeu dessa leitura, tá? Aí eu deixo você livre para assistir um programa que você queira, mas depois você tem que assistir isso aqui, que eu quero que você assista. Disciplina. Aí você pega todo aquele potencial e você canaliza para uma condução boa. Aí se você não tem disciplina, aquilo se espalha e vai para onde quiser, né? Aí pode dar uma pessoa boa, pode dar uma pessoa ruim, pode dar uma pessoa problemática, pode dar uma pessoa ajustada. Você não sabe, não tem disciplina. Está indo para qualquer lado, né? Qualquer situação. A vida espiritual da criança, basicamente ele fala oração da criança, piedade da criança e Deus em nós. Isso aqui, eu bati muito forte aqui quando eu falei sobre espiritualidade de modo geral. E muitas pessoas pensam que a criança não tem conceito de espiritualidade, quando na verdade é totalmente o contrário. A criança tem um conceito de espiritualidade muito fácil, muito verdadeiro, muito puro. Então o que acontece? O melhor momento da criança começar a desenvolver a espiritualidade é a partir da primeira infância, é a partir das fases iniciais. No meio da brincadeira, o culto também é uma brincadeira, um culto adaptado para a criança. Um culto adaptado, né, para a criança tem que ser dinâmica, motora, lúdica. O que é atividade lúdica? É uma atividade na qual é interessante, existe a brincadeira, existe o jogo, só que o jogo direcionado para alguma aprendizagem. Isso é lúdico. Uma coisa é brincadeira livre, outra coisa é brincadeira lúdica. A brincadeira lúdica eu vou trazer uma brincadeira para você aprender. Como é que a pessoa prega? Como é que a pessoa ora? A criança vai lá e ora pela outra. Ela está orando brincando. Só que a brincadeira dela já era absorvendo o conceito de oração. Aquilo é lúdico. É isso de aprender brincando.
Exatamente. O adulto às vezes se escandaliza, que a criança está brincando, diz, nossa, está blasfemando, Deus, né, Deus vai punir. Misericórdia, mano. Pelo amor de Deus. Mas a minha esposa conta que lá no Ceará eles faziam um culto e às vezes as crianças eram batizadas do Espírito Santo. Exatamente. E ela faz aquilo que você pensa que ela está brincando, ela está fazendo aquilo dentro do contexto dela, aquilo é verdadeiro. Você pode ver que as pessoas de 30, 40 anos atrás que eram cristãs foram batizadas crianças. Exatamente. E aí o que acontece? É bom quando a pessoa, desde cedo, já é natural para ela. E vai crescendo depois. As minhas lá em casa, elas brincam, Daqui a pouco a brincadeira fica séria. Mas aí a igreja faz parte da vida dela. A igreja está dentro da vida dela. Né? Abrir a igreja. Mas quem vai dar oferta? Eu tenho muito para Ele traz aqui, ó, o que deve ser aprendido de cor. Ele conscientiza um pouco sobre o evangelho na vida das crianças. Nisso aqui, eu gostaria de lembrar, né, a todos nós sobre a dedicação, por exemplo, que outros meios religiosos têm em relação às crianças absorverem o conteúdo do texto sagrado. O muçulmano, ele ensina o Alcorão desde muito cedo. Eles começam a recitar versículos do Alcorão desde muito cedo. E eu digo para vocês, isso é uma coisa que deve ser copiada. Não do jeito que está lá. Muitas vezes tem uma correção, tem uma coisa muito mais severa. Mas pode ser colocada também no plano do lúdico. Só você tornar interessante. Só você tornar uma brincadeira. Pronto, aí você tira o sofrimento. Agora, não, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Nunca vinculem a leitura bíblica à punição. Por favor, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque isso vai atribuir à Bíblia Sagrada um aspecto negativo. Então, a Bíblia Sagrada, a leitura bíblica, decorar versículos, tem que estar ligado ao lúdico, ao aprender brincando. Porque assim, aquela atividade vai ser interessante. Se for como o castigo, quando ela tem o conhecimento, ela sai fora, não lê mais a Bíblia. Então, você está condenando o conhecimento na cabeça dela. Está falando algo... Meu Deus do céu, misericórdia. Eu sei. Muito. Você vai orar com a raiva, você vai orar para quê? Exatamente. Vai orar. É verdade. Quando ele aborda aqui, ó, quando ele aborda a questão do ensino, ele está enfatizando a mesma coisa que eu falei para vocês aqui, ó. O ensino, nem só de letras vive a criança. Nem só de letras vive a criança. É a mesma questão de você mesclar a aquisição do conhecimento com algo que também seja lúdico, seja interessante. Tornar o conhecimento interessante. Uma coisa que eu falei para vocês durante a educação hebraica foi uma estratégia muito impressionante que os rabinos tinham, que os mestres tinham, para tornar interessante o desejo de adquirir conhecimento da letra, da escritura. O que eles faziam? Eles pegavam uma tábua, eles não usavam de mel, né? E eles riscavam a letra em algum lugar, e a criança tinha que copiar a letra na tábua. Aí ela copiava com o dedo. A letra que ela via, copiava na tábua com o dedo. E aí, dedo sujo de mel, ela lambia. E aí aquilo associava o aprendizado à coisa prazerosa, à doçura. Inclusive dizem que a origem do versículo livre, doce é a minha, as suas palavras, está ligada a isso, a essa estratégia de aprendizagem. Isso é tornar um ensinamento lúdico. Ministério de ensino é aquilo que a gente já vem batendo até aqui, a questão da relevância, não precisa a gente demorar aqui em cima. Ministério de ensino, ele é o central, porque se você tem só evangelismo, se você tem só missão, você tem uma atividade muito importante. Mas e as pessoas que entram? O que você faz com elas? Você tem que discipular, você tem que ensinar, você tem que orientar, tem que conduzir. Então, o Ministério de Ensino é grande parte. Dever de educar, então, nem se fala. Educação sexual, para encerrar a aula e partir para as provas, vai para a educação sexual. Quem deve ensinar os filhos sobre sexo? Quais são as regras para falar sobre sexo para a criança? Ensine na idade certa, começando lhe respondendo as perguntas, e quando a criança não pergunta nada, tá? E aí, primeiro, quem deve ensinar as crianças sobre sexo são os pais. Não tem outra conversa. Então, o que a escola ensina? Biologia. Corpo humano, dentro do corpo humano tem que ter sexualidade, reprodução, isso, biologia. Quem ensina conceitos sobre sexo são os pais. Os pais vão ensinando
desde cedo. Por exemplo, diferença de menino e menina, cuidados para que a criança não seja abusada por uma outra pessoa. Então, ensinar para a criança, só o seu pai, só a sua mãe pode ver você sem roupa, né? Mais ninguém. Ou então, se no caso, foi para a escola muito cedo, uma professora que vai ter acesso, né? Vai fazer a higiene da criança, mas passar esses conceitos desde cedo. Quais são as regras para falar de sexo para a criança? Uma coisa que ele coloca aqui muito séria é não se aprofundar demais na descrição. Então, permitir, uma história que eu conheço, que ilustra bem, até uma piada mesmo. Chegou uma criança, né, para o seu pai e perguntou: pai, de onde eu vim? Ela perguntou: de onde eu vim? Aí o pai já entrou em parafuso, né? Ela vai ter que explicar. Ele começou a explicar que você é uma sementinha que colocou na barriga da sua mãe, e você cresceu, e aí você saiu de lá, e aí a gente cuidou e você está aqui hoje, né? Todo o caminho. Aí, no final da explicação, ele perguntou: mas por que você quer saber? Aí a criança falou: não, porque meu amigo veio de Pernambuco, e eu quero saber o estado de onde eu vim. Não é como eu cheguei ao mundo. Então, os pais, às vezes, eles se antecipam demais, tá? Existe a preocupação no sentido de criar na criança uma consciência de que ela não é qualquer um que pode lidar com o corpo dela, são os pais. Agora, a partir daí, a criança já vai saber: olha, o tio da escola não pode, as pessoas de treino não podem, os parentes, né, em geral, não podem, só meu pai e minha mãe, que podem me ver sem roupa. Aí, a partir daí, a criança vai crescendo e vai tendo contato com outras informações. Daí ela vai começando a presenciar, né, algumas coisas que vão despertar curiosidade. Aí, a partir daí, você vai respondendo ao que a criança precisar. Não antecipar, responder ao que ela precisar. E aí ele aconselha aqui: quando chega na fase escolar, aí é bom você passar um conteúdo prévio. Aí você fala: olha, existe homem, existe mulher, tal, existe a questão de que eles têm que se casar, né, para ter filhos. Então é uma coisa bem geral, né? Depois, quando vai entrando na fase em que ele vai se relacionar com outros, aí entra uma necessidade de você antecipar a questão de sexualidade, a questão de geração de filhos, a questão da sedução, a questão, né, do perigo, né, da sedução através do corpo, né, a questão de você ser enganado por outra pessoa para que você tenha atos sexuais, ou você correr o risco de ser violentado por outra pessoa. Então você vai aprofundando mais conforme a necessidade. Mas você tem sempre que buscar se antecipar a criança. E se você vê, o governo não ensina isso. O governo ensina como evitar doenças sexuais. Isso, ele vai mais para essa pegada. Porque vacina para adolescente, não sei o quê. Exatamente. Porque é camisinha nos corpos, não tem esse caminho. Não tem, porque existe uma questão de uma epidemia de problemas de doenças venéreas. Aí o governo vai preocupado com isso só. Fale sempre a verdade, não adianta, presta atenção. Ou você constrói uma relação de confiança, ou você vai enganar o seu filho, vai satisfazer um momento: consegui, enganei esse bobinho. Ele não vai me perguntar sobre isso durante muito tempo. Só que acontece, durante esse tempo que você enganou ele com uma bobagem, com uma conversinha, você veio da cegonha. Tá, veio da cegonha. Aí ele vai crescendo no filho, vindo da cegonha. Até o momento que chega ele se depara com uma outra pessoa que tem mais informação e a pessoa zomba dele. Pronto. Quando aconteceu a situação na qual ele foi alvo de chacota por uma pessoa que sabia mais que ele, você destruiu a sua imagem para a criança. A criança não confia mais em você, porque você mente. É muito mais importante ter uma relação sólida, uma relação de respeito, uma relação de confiança. Porque aí mesmo que a criança ela esteja exposta a riscos, ela confia em você, para chegar a você e abrir o jogo. O adolescente, né, que tem uma falta de conhecimento da educação sexual adequada, pode às vezes levar o adolescente ao exercício do ato sexual indesejado. A questão do ato sexual na adolescência está ligada a muitas coisas. Uma delas, quer ver? A ausência de afeto no seio familiar. Às vezes o que falta é isso. Não é o sexo em si, o sexo é só um meio. Então o que acontece? Às vezes o adolescente tem um meio familiar tão importante, tão bom, e ela conhece as regras, que o pai falou para ela já, que ela não deve ultrapassar esse limite, e se ela ultrapassar, vai ficar muito complicado para ela, e o seio familiar é tão bom, tá certo, para ela, que ela pensa: se eu fizer isso,
eu vou perder meu pai. E meu pai é importante para mim. Eu amo meu pai. Se eu fizer isso, eu vou envergonhar minha mãe. E minha mãe é importante para mim. Muitas das vezes a pessoa pensa, eu vou envergonhar minha mãe. Tomara que envergonhe mesmo, porque ela é horrível. Ela é ausente, ela é ruim, ela não me ama, ela não quer nem saber de mim, ela não se importa comigo. Então tomara que ela se envergonhe mesmo. E aí a pessoa cede a uma investida, né, para um ato sexual, não somente por causa do ato sexual, mas por causa de todo o contexto em volta. A família não era forte, o vínculo não era forte, e a pessoa facilmente é seduzida e aí ganha para uma situação dessa. Então, com isso, se encerra a educação cristã